Senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras presentes aqui no plenário da Câmara Municipal e também as pessoas que nos acompanham neste momento em transmissão ao vivo desta sessão através da rede social Facebook, na página da Câmara. Muito boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa sessão. Eu peço ao primeiro secretário, o vereador Joaquim Lima, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas vereadores, senhores visitantes e aqueles que acompanham a gente pelas redes sociais, pela página do Facebook. Chamada nominal dos vereadores. Vereador Celso da Rocha Teixeira. Presente. Vereador Martim José de Oliveira Neto. Vereador Roberto Alves dos Santos. Vereadora Terezinha Souza Dutra. Vereador Luiz Souza Moreira. Vereador Robério Almeida Vieira. Vereador Manuel Messias Silva Brito. Vereador Carlos Vieira Santos. Comparecendo a esta sessão, 9 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 16ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa anual de 2018. Vamos ouvir o texto bíblico. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Senhores vereadores, senhora vereadora. Adentrando ao pequeno expediente, não havendo comunicados em geral, eu quero comunicar a Vossas Excelências que a Comissão de Finanças e Orçamentos da Casa fez o seu parecer sobre o julgamento das contas do exercício, do Poder Executivo do exercício de 2011, de responsabilidade do senhor José Conegundes Vieira, ex-prefeito. O relatório se encontra já na pasta de cada um de Vossas Excelências, e eu vou pedir ao primeiro secretário que faça primeiro parecer da comissão. O projeto não precisa ser feita a leitura, não? Só o parecer. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara emite o parecer sobre o julgamento das contas do ex-prefeito José Conegundes, exercício financeiro de 2011. Vamos ouvir então a leitura. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do ex-prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, José Conegundes Vieira, referente ao exercício financeiro de 2011 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Celso da Rocha Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros. Nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, abaixo assinados como fundamento nos artigos 71, 78 e 212 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências, iniciando sobre o julgamento das contas, exercício 2011, do ex-prefeito, senhor José Conegundes Vieira, cuja pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM, com resultado de reprovação com ressalva das aludidas contas 2011, conforme parecer prévio do processo TCM número 09-092-12, cópias na pasta. Após reunião convocada pelo presidente desta comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM, com respectivo parecer prévio que julgou e rejeitou as contas do Executivo 2011 do ex-gestor do Poder Executivo do município de Presidente Jânio Quadros, o senhor José Conegundes Vieira, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se como orientação o parecer normativo número
003/1995 do TCM da Bahia, que informa a competência constitucional da Câmara de Vereadores na análise das contas do gestor do Poder Executivo, devendo a Casa de Edes aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levam o TCM a rejeitar a prestação de contas do ex-gestor municipal referente ao exercício financeiro de 2011. Também se deve alertar o presidente da Câmara de Vereadores deste município que o ex-gestor, senhor José Conegundes Vieira, tem que ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe assim garantir o devido processo legal nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Para tanto, é necessário que esta Casa de Edes notifique o ex-prefeito para apresentar a defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2011, quando o senhor José Conegundes Vieira poderá se defender, prestar esclarecimento e juntar documentos, inclusive para tratar do parecer prévio do processo número 0909212 TCM Bahia. Cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar os autos, receber e responder os pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com a elaboração do projeto do decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao ex-gestor municipal, o senhor José Conegundes Vieira, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, nos termos do artigo 215 do regime interno da Câmara de Vereadores de presidente Jânio Quadros, de forma a ampliar o exercício do contraditório e, ao mesmo tempo, permitir a todos os vereadores a oitiva do responsável pelas contas objeto de análise, bem como submeter aos vereadores a uma única discussão e votação, assegurando o direito dos Edes debater a matéria. Artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2011, do Poder Executivo de presidente Jânio Quadros, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do TCM, sendo que na hipótese de rejeição do parecer prévio do TCM, a decisão deve ser tomada por pelo menos 2/3, como prevê o artigo 190, inciso 3º, do regimento interno desta Casa. Hipótese esta em que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância, artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores e presidente Jânio Quadros determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá cópias ao Tribunal de Contas para registro. Para melhor análise futura, cabe resumir os princípios pontos analisados pelo TCM, que leva o TCM a emitir o parecer prévio que a conclusão pela reprovação das contas de 2011 do ex-gestor do Poder Executivo de presidente Jânio Quadros, o senhor José Conegundes Vieira, infringiu o disposto no artigo 12 da Constituição Federal por aplicar somente 24,66% da receita na educação do ensino fundamental, quando o mínimo é de 25%, ou seja, não cumpriu a determinação constitucional. Não houve o pagamento de 4 multas impostas pelo TCM.
ao ex-prefeito José Conegundes Vieira. Reincidente em indisponibilidade financeira para pagar as despesas públicas assumidas no seu mandato. Reincidência de déficit orçamentário, demonstrando que o município gastou mais do que arrecadou. Reincidência na omissão da cobrança na dívida ativa. Reincidência na omissão da cobrança das multas e ressarcimentos imputados ao agente político devido ao município de Presidente Jânio Quadros. Relatório do controle interno deficiente de forma reiterada. Reincidência no descumprimento do inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101/00, em fase não realização das audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Despesas de R$ 1.300,45 realizadas indevidamente com recursos do Fundeb em desvio de finalidades. Pagamento irregular de 13º salário a secretário municipal. Descumprimento do prazo estabelecido na resolução TCM número 1065/05, no que se refere às remessas de informações ao sistema LRF-NET. Descumprimento da resolução TCM 1060/05, itens 18, 30 e 36 do artigo 9º, a exemplo da ausência de investimento patrimonial. Cumpriu o limite de 54% na despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que tal despesa ficou calculada em 45,87% da receita corrente líquida. Outras ocorrências consideradas ao relatório anula cientificação expedido pelo CCE. A exemplo, não apresentação à 5ª IRCE de 2 processos licitatórios para análise mensal, 78 mil. Em descumprimento da resolução TCM 1060/05, além de ausência de licitação por fragmentação de despesas, R$ 187.135,36, improbidades em processos licitatórios, ausência de comprovação na notória especializada do profissional contratado por inexigibilidade, pagamento realizado em desacordo com o artigo 4º, inciso 5º da resolução TCM 1060/2005 em abril e outubro. Cumpriu o disposto na Lei Federal número 11.494/07 ao aplicar 62,75% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício da rede pública, quando o mínimo é de 60%. Cumpriu o disposto no artigo 77 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, ao aplicar 18,19% dos recursos lá previstos para as ações e serviços públicos de saúde, quando o mínimo é de 15%. Não encaminhou diversos documentos solicitados pelo TCM. Pela análise do aludido processo e das contas de 2011 do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelos TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas que não comprometeram a aprovação das contas. Chama a atenção, primeiro, a ausência de comprovação da realização de audiências públicas,
o que implica em infrangências ao princípio da publicidade, dificultando a fiscalização da sociedade. Segundo, a assunção de despesas sem ter caixa suficiente para honrar tais compromissos financeiros empenhados, pois o administrador do município deve ter um maior planejamento e controle dos seus gastos, em compatibilidade com o que efetivamente recebe de recursos, a fim de evitar o déficit das contas públicas. Terceiro, não aplicou o percentual mínimo de 25% das receitas da educação, quando a ausência de empenho na cobrança da dívida ativa, bem como de multas e ressarcimentos. Se sabe que em municípios pequenos o gestor de fato encontra dificuldades que esta comissão entende empoderadas. No tocante às irregularidades nas licitações, se consta que duas despesas não possuem o processo licitatório. Em que pese o TCM ter rejeitado as contas de 2011 do ex-gestor José Conegundes Vieira, esta Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de presidente Jânio Quadros diverge da decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas 2011 do Poder Executivo Municipal. A justificativa e fundamentação para esta comissão tem aprovado as aludidas contas do ex-gestor, do ex-prefeito, se sustenta nas seguintes conclusões. A maioria das irregularidades apontadas pelo TCM não são graves, sendo que serve para alertar o gestor nas falhas que ocorreram na administração pública municipal de forma reiterada. B. Entendemos como grave o não cumprimento de legislação referente à ausência de procedimentos de licitação nos gastos públicos. No entanto, entendemos, por ora, aguardar a defesa do ex-gestor sobre esses fatos. E C. Entendemos como grave o não cumprimento do limite mínimo de 25% na aplicação de recursos da educação. No entanto, se percebe que o gestor se esforçou bastante na tentativa de se alcançar o índice constitucional, tanto que aplicou 24,66%, faltando apenas 0,34% para atingir a meta. Ora, não podemos tratar o caso como desmerecimento, pois, no contrário, estaríamos a desprestigiar o gestor que, enviado o esforço em cumprir sua obrigação constitucional. Penalizar o gestor com a rejeição de contas seria o mesmo que incentivar os demais gestores a deixar de tentar o cumprimento da meta quando se observa que dificilmente irá cumpri-la, o que acarretaria um efeito devastador, como a aplicação de recursos ainda mais baixos na educação. Vale aqui ressaltar que o gestor já foi multado pelo TCM, sendo por demais severa a penalidade de rejeição de contas nesse caso específico e excepcional razão pela qual somos pela aprovação das contas de 2011 por maioria de votos, 2-1. Assim, encaminhando esse processo legislativo municipal, o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, que por voto na maioria 2-1, entende pela aprovação das contas de 2011 do ex-prefeito José Conegundes Vieira, concordando integralmente com o parecer do processo número 09.092.12 do TCM, com a minuta do decreto legislativo, Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, 21 de novembro de 2012. Vereadores: Manuel Messias Silva Brito, Roberto Alves dos Santos e Luiz Souza Moreira. Esses são os vereadores que fazem parte da comissão do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento. Agradeço ao vereador Joaquim por fazer a leitura do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento.
aqui da Câmara com relação às pastas do Poder Executivo exercício de 2011. Quero recordar a Vossas Excelências que o rito normal seria todos os anos o plenário da Câmara fazer o julgamento de conta de ano anterior. Como Vossas Excelências puderam verificar, estamos hoje discutindo as pastas de 2011 ainda. Ainda esse ano já discutimos aqui as pastas de 2009 e de 2010. Então, essa é a terceira pasta que nós estamos colocando em julgamento esse ano somente aqui na Câmara. Então, é por isso que há esse atraso. Quando nós aqui chegamos, já encontramos um atraso prolongado, aliás, anterior a 2009, que por conta de prescrição não foi a julgamento nesta legislatura. Quero informar ainda que a comissão recebeu dessa presidência o pedido de análise do processo do TCM, do parecer do TCM. Foram cumpridas todas as regras aqui no nosso regimento interno. O ex-prefeito já está recebendo a notificação para apresentar a sua defesa e nós colocaremos em julgamento aqui na Câmara, no plenário, no dia 5 de dezembro, às 6 horas da tarde, numa sessão extraordinária, né, antes da sessão ordinária que acontece às 19 horas. Então, quero já convocar Vossas Excelências para a próxima sessão, na próxima quarta-feira, dia 5, 6 horas da tarde, nós faremos aqui o julgamento das pastas de 2011. Do ex-prefeito José Conegundes, restará ainda as pastas do ano de 2012, né? Provavelmente será objeto aí de julgamento no próximo ano. Prosseguindo, não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos ao grande expediente, que é o momento que os vereadores poderão fazer uso da tribuna para tratar de assuntos de interesse de cada mandato. Peço ao primeiro secretário que faça a coleta das inscrições dos colegas vereadores que farão uso da tribuna no grande expediente. Quero agradecer imensamente às pessoas que estão aqui hoje, participando das sessões, senhores vereadores e vereadora que compareceram hoje, toda a casa, e especialmente as pessoas que nos acompanham através da rede social, que assistem à sessão e que participam. Esse é um canal aberto recentemente para que a população possa estar mais próxima do Legislativo e acompanhe mais de perto o que nesta casa é discutido. Então, eu quero agradecer a todos que nos acompanham e pedir que participem mais dos processos aqui desta casa, que é a Casa da Cidadania. Nesse momento, o primeiro secretário faz a coleta das inscrições dos colegas vereadores que farão uso da tribuna no grande expediente. Apenas 2 colegas se inscreveram para fazer uso da tribuna. O primeiro deles é o vereador Luiz Moreira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos vocês que aqui se fazem presente, senhores visitantes, senhores vereadores. Em nome do presidente Celso da Rocha Teixeira, eu quero abraçar a todos vocês que se fazem presente e agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui nessa casa, fazendo cada vez mais trabalho, aprovando projeto aqui nessa casa. E também quero aqui dar os meus sentimentos à família do senhor Marciano, do povoado Fazenda Roçado, que ele veio a óbito a sexta-feira passada por um acidente cerebral.
e uma grande perca do senhor Marciano, era um líder político, também animador de comunidade ali da região, e infelizmente nós perdemos, mas eu só peço a Deus que conforte e a minha solidariedade à família do senhor Marciano. Vinha também nessa tribuna agradecer mais uma vez ao trabalho que o prefeito vem fazendo na região, a questão dos jiricos, está liberada aquelas associações, trabalhando, tomando terra para o pessoal plantar sua semente, plantar os seus capins. Também a grande obra, que em breve todos vocês, vereadores, vai ser convidado para nós inaugurar o grande colégio do povoado de Duas Lagoas, que vai se desenvolvendo com grande vapor. Roberto e Lezinho deve a visita lá, que foi convidado para a inauguração da quadra pós-esportiva do Roçado, e vocês não compareceu. Mas quando terminar de construir o Colégio Duas Lagoas, eu vou na casa de vocês buscar vocês para levar até lá na nossa festa. Quero aqui também agradecer aos pessoal das redes sociais que fazem as grandes críticas. Quero agradecer aqueles que elogiam o trabalho dos vereadores e o trabalho da prefeitura e do prefeito que vem fazendo por esse município. E agradecer aqueles também que criticam que nosso Brasil sabe que é democrático, é a democracia, que de qualquer maneira está ajudando a gente, né? Que às vezes ele não sabe se elogiar, não entende o que está criticando. Então, ele está divulgando o nome da gente de qualquer maneira. Quero agradecer eles também por criticar, por não entender de nenhum, talvez, benefício estão sendo feito nesse município. Quero aqui deixar o meu abraço, agradecer a todos vocês, visitantes que se fazem presente, e até a próxima vez, se Deus nos permitir. Agradeço o vereador Luiz Moreira e quero me somar a você, a Sua Excelência, aos pêsames da família de seu Marciano. Me recordo bem do seu Marciano, muito participativo lá na comunidade e, lamentavelmente, teve esse fim. Mas é isso, a vida segue, né? E temos que prosseguir. Próximo vereador inscrito é o vereador Kiko. Vossa Excelência também dispõe de 3 minutos. Boa noite, colega vereador, presidente dessa casa, todos os funcionários dessa casa que fazem presente aqui hoje, todos os visitantes que estão aqui hoje nessa casa, ouvindo as palavras dos vereadores. Quero aqui, vereadores e o presidente, agradecer ao nosso prefeito, que hoje eu tive começo, pontapé de uma grande obra na Duas Lagoas, que é um ginásio que vai atender mais de 8 escolas circunvizinhas. Então vai ficar tudo lá naquele colégio, isso é muito importante para aquele povo daquela região. Isso é o trabalho que o prefeito vem fazendo na região e os vereadores. Nós aqui somos 9 vereadores e tem gente por aí que não tem o que fazer, fica xingando os vereadores. Mas está vendo, eu não fico triste com isso não, seus vereadores. Nós temos que ficar contentes, porque eles estão batendo em nós, porque vê que nós estamos trabalhando. Se nós não estivéssemos fazendo nada, ele não falava nada, mas está preocupado. Esses que estão falando quer ser pré-candidato e não tem aquele pulso forte para ganhar voto, trabalhando que nem nós, vereador, trabalhando naquela região. Quero agradecer aqui o secretário de obra, que vem trabalhando lá no Garajão, atendendo as comunidades com caminhão-pipa, com os caminhão pegando parma para cuidar da criação, que já salvou o perigo da seca, já foi embora, graças a Deus, já choveu, já tem muito pasto, e ele nunca mediu esforço para mandar o caminhão naquela região. Inclusive, tem uma reta escavadeira lá naquela região, na minha região lá, tapando alguns lugares do encanamento, que foi encanado uma água lá há poucos tempos, e eles estão lá fazendo um bom trabalho. Isso é o trabalho do prefeito, é o trabalho dos vereadores. Nós somos vereador aqui, 3 da posição, mas nós não conta toda da situação, porque trabalha tudo igual. As línguas de um é a mesma do outro. E eu gosto que nós vamos entrar o 2019 com o pé na frente, que em 2018, que nós temos muita obra nesse município. Muita obra mesmo. Você só vê largurando obra, é barragem, limpando barragem, é fazendo encanamento de água. Agora mesmo já vai estar fazendo um colégio na Fazenda Duas Lagoas.
tem prazo de entregar dentro de 4 meses, e eu tenho certeza que o prefeito vai entregar essa grande obra para aquele povo daquela região, porque eles merecem. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Kiko e o cumprimento aí por essa obra que está saindo lá na comunidade. Indicação, né, do vereador Luiz Moreira. Eu já tive presente lá no início da obra, né, ainda organizando para a construção dos alicerces, e de grande valia para aquela comunidade que é imensa e distante demais da cidade, né? Essa nucleação escolar ali acho que vai ser bem relevante, muito interessante. Não havendo mais inscritos, passamos agora para a segunda parte da sessão, que é a ordem do dia. 2 projetos em primeira discussão. Projeto de lei de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1/2018, que altera o caput dos artigos 26, 29 e 37 da Lei Orgânica do município de Presidente Jânio Quadros. E o segundo, primeira discussão do projeto de resolução número 01/2018, que altera a redação dos artigos 17 e 18 do Regimento Interno, resolução número 01, de 22 de fevereiro de 2017, da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, e da outras providências. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa de ambos os projetos. Justificativa do projeto número 01/2018 de emenda à Lei Orgânica Municipal. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei Legislativa projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, anexo que se justifica pelas seguintes razões. O atual cenário legislativo federal está se modificando para a ocorrência de alterações eleitorais, a exemplo do sistema proporcional, sendo que a Lei Orgânica do município de Presidente Jânio Quadros não remete à matéria eleitoral à legislação federal, mas o município não possui competência para legislar nessa seara, o que certamente causará confusão diante da eventual contrariedade decorrente das alterações eleitorais na legislação federal. Assim, se mostra necessário que a Lei Orgânica Municipal, artigo 26, esteja no assunto eleitoral em consonância com a legislação federal, pois é esta última a lei federal que deve dispor sobre questões eleitorais. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comércio, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. No entanto, outros pontos se referem a questões internas da Câmara de Vereadores. Artigo 29 e 37. A exemplo das matérias tratadas na emenda anexa, cuja competência é exclusiva desta Casa de Edes, para melhor adequar aos anseios dos vereadores. Nunca é demais lembrar que o vereador é o elo político que possui maior possibilidade com a população, razão pela qual a Lei Orgânica Municipal deve também regular o Poder Legislativo. Com essas considerações, esperamos a escolhida e o apoio das demais edes numa demonstração de autonomia política e respeito às suas bases eleitorais. Vereadores Celso da Rocha Teixeira, Terezinha de Souza Dutra, Luiz Souza Moreira e Roberto Alves dos Santos. Essa foi a justificativa ao projeto número 1/2018, de emenda à Lei Orgânica. Vamos ouvir agora o projeto de resolução, a justificativa do projeto de resolução 01/2018, que altera o regimento interno.
Justificativa do projeto de resolução número 001/2018, que altera o regimento interno. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de resolução para alteração dos artigos 17 e 18 do regimento interno da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores e presidente Jânio Quadros, em anexo, que se justifica pelas seguintes razões. O regimento interno deste Poder Legislativo Municipal está necessitando de adequar a lei orgânica do município de Presidente Jânio Quadros, sendo que, devido ao pouco tempo que resta neste ano, pode-se fazer as alterações aos poucos, o que facilita a melhor compreensão das alterações necessárias. Dessa forma, este projeto, ora apresentado, vem atualizar os artigos 17 e 18 do regimento interno, deixando mais transparentes as regras internas da Câmara de Vereadores e presidente Jânio Quadros, em consonância com a lei orgânica do município. Com essas considerações, esperamos a acolhida e apoio dos demais EDs numa demonstração de autonomia política e respeito às suas bases eleitorais. Câmara de Vereadores e presidente Jânio Quadros, 15 de novembro de 2018. Celso da Rocha Teixeira, vereador, vereador Terezinha Souza Dutra, vereador Luiz Souza Moreira e vereador Roberto Alves dos Santos. Vossas Excelências já receberam cópias dos projetos em pauta e, após ouvirmos a leitura, eu coloco em discussão, primeira discussão, primeiro projeto número 01/2018, de emenda à Lei Orgânica Municipal. O rito da tramitação de projetos, como Vossas Excelências, a comunidade também deve saber, passa primeiro por uma discussão e depois por uma segunda discussão e, por fim, a votação. Então, nós estamos aqui na fase de primeira discussão apenas. Está em discussão projeto número 01/2018, de emenda à Lei Orgânica. Vereador que queira se pronunciar poderá fazer uso da tribuna por até 3 minutos para a discussão do projeto. Sem inscrições, eu coloco em discussão, primeira discussão, projeto de resolução número 001/2018, que altera o regimento interno da Câmara. Vereador ou vereadora que queiram se pronunciar poderão fazer uso da tribuna por até 3 minutos para a discussão do projeto. Não havendo inscritos, o projeto... perdão, eu não percebi a inscrição de Vossa Excelência. Vereador Joaquim, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas vereadores, senhores visitantes. O motivo da discussão aqui, senhor presidente, às vezes a população vê lendo a justificativa, mas não entende o que é a alteração dos artigos 17 e 18 da resolução. Então, o artigo 17, com exceção do projeto do ano de cada legislativo, a mesa diretora da Câmara será eleita na última sessão ordinária de cada sessão anual, sendo os membros eleitos considerando automaticamente empossados no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Então, a alteração do artigo 17 é para que a eleição da mesa da Câmara seja realizada na última sessão do mês, que pode ser dia 15 ou dia 20, não mais no dia 1º de janeiro, ficando para só o dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, para ele receber somente a posse. E o artigo 18, alteração para as eleições, a que se refere o artigo 16, observa-se a lei orgânica e o regimento interno, podendo concorrer quaisquer vereador titulares, ainda que tenha participado da mesa legislativa, precedente para as eleições a que se refere o artigo 17,
permite a reeleição para o mesmo cargo na mesa nas eleições subsequentes. Então, as alterações, é isso que quero que a população entenda isso aí, né, para a gente também, os vereadores, estar discutindo e trazer para uma segunda votação. Agradeço o vereador Joaquim. Me permita só uma pequena correção. O artigo 17, ele permite que seja realizada a eleição na última sessão do ano, apenas a eleição de meio de mandato. A primeira eleição, obviamente, como os vereadores não tomaram posse ainda, só pode ocorrer no dia 1º de janeiro. Permanece em discussão projeto de lei, projeto de resolução 01/2018. Vereador ou vereadora que queiram discuti-lo poderão fazer uso da tribuna por até 3 minutos. Não havendo mais inscritos, ambos os projetos serão incluídos na pauta da próxima sessão ordinária, quando sofrerão a última discussão e votação. Antes ainda de encerrarmos a sessão, eu quero pedir à secretária Domingas que faça a leitura da ata da sessão anterior, sessão ocorrida no dia 21 de novembro de 2018. Boa noite. Ata da 15ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa anual, realizada em 21 de novembro de 2018. Presidente vereador Celso Teixeira, primeiro secretário vereador Joaquim Lima. Compareceram os senhores vereadores Celso da Rocha Teixeira, Joaquim de Souza Lima, Carlos Vieira dos Santos, Roberto Alves dos Santos, Manuel Messias Silva Brito, Roberto Almeida Vieira e Martins José de Oliveira Neto. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. O senhor primeiro secretário fez a leitura de diversos comunicados. Passou-se para o grande expediente. O senhor vereador Manuel Messias Silva Brito, da tribuna, começou agradecendo ao pessoal que acompanha pela rede social Facebook. Em seguida, fez a reclamação sobre IPTU, diz que tem pessoas procurando o setor tributário para fazer acordo e não está obtendo resultado. Pediu para levar ao conhecimento do prefeito. O senhor vereador Joaquim de Souza Lima, da tribuna, começou agradecendo também às pessoas que acompanham pela rede social Facebook. Falou que seu motivo de ir à tribuna é para parabenizar e saudar fertilizações para as comunidades Cágado, Impoeira, Melancia e Bela Vista. Disse que essas comunidades estão sendo agraciadas com o sistema de eletricidade. Falou que acompanhou o trabalho junto com o prefeito naquelas comunidades. Exaltou que é um ganho muito importante. Em seguida, parabenizou o prefeito pelo empenho e sempre está correndo atrás de benefícios. Falou também da Praça Selmeira começou uma obra que vai trazer melhoria e embelezar ainda mais a nossa cidade. O senhor presidente Celso Teixeira passou a cadeira da presidência ao senhor vice-presidente Martins José de Oliveira Neto para que o mesmo pudesse fazer uso da tribuna. O senhor vereador Celso da Rocha Teixeira, da tribuna, começou agradecendo ao pessoal que acompanha pela rede social Facebook. Em seguida, falou que tem recebido os áudios pelo uso do WhatsApp, muitos críticos direcionados aos vereadores, e comentou que respeita a opinião de cada um, desde que não atinja a vida pessoal e não faça acusação que não possa provar. Falou também da construção da Praça Selmeira e disse que aborrece quando se vê uma árvore sendo cortada. Defende o meio ambiente e acha sempre ruim quando cortam uma árvore. Mas os comentários que surgiram a respeito da Praça Selmeira diz que esses comentários, alguns são inocentes e outros com pouca informação. E diz que árvores novas serão plantadas e a praça com nova construção. E afirmou que a Praça dos Trabalhadores também receberá essa reforma. Passou-se para a ordem do dia. Sem matéria para deliberação, o senhor presidente determinou fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, posto em discussão e votação, aprovada. Sem mais, o senhor presidente declarou encerrada a sessão,
Antes, convocando essa edilidade para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 28/11/2018, a presente ata tem seu vídeo e áudio gravado no disco número 034/2018, arquivado no Departamento de Ata do Poder Legislativo Municipal. Casa Legislativa, Presidente Jânio Quadros, Bahia, 28 de novembro de 2018. Lida a ata, eu a coloco em discussão. Senhores vereadores que queiram discutir a ata, manifestem-se. Não havendo discussão, a ata está em votação. Senhores vereadores e vereadora que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Peço a Domingas que colete as assinaturas. Antes de encerrar, eu gostaria de apenas relatar, eu me esqueci durante a sessão, vereador Lezinho, o seu questionamento sobre o IPTU. Eu tive no setor tributário e verificamos que a maioria dos proprietários endividados devem 10 anos ou mais de IPTU. E a prefeitura estava cobrando todos esses anos. Porém, há uma lei federal, uma legislação federal, que essa cobrança acima de 5 anos, ou anterior a 5 anos, caduca, né? Prescreve. Basta que o cidadão solicite a prescrição e ele vai pagar somente de 5 anos para cá, ou de 2012, 2013 para cá, até 2018, né? Então, eu tive lá no setor, acompanhei, inclusive, um contribuinte, e ele conseguiu essa redução no valor, quase pela metade da dívida que estava sendo cobrada, né? Então, eu creio que seja esse o motivo das reclamações e eu peço a Vossa Excelência que repassem essa informação e orientem aqueles que os procurarem para que possam solicitar. Lá no setor tributário, eu mesmo pedi para que fizessem um formulário de solicitação da prescrição para que o contribuinte já tenha essa facilidade, né? E o prazo encerra agora dia 30, né? Que é o prazo. O município precisa fazer essa cobrança sob pena do próprio município ser condenado, porque é um imposto predial urbano, é uma lei e deve ser cumprida e todos os contribuintes, todos os proprietários urbanos têm a obrigação de fazer esse pagamento. Então, sugiro que os Vossas Excelências orientem as pessoas que eles procuraram para que façam esse pedido de prescrição até o dia 30 e, obviamente, quitem os 5 anos, últimos anos, para que possam ficar em dia com a sua contribuição. Não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a Vossas Excelências, aos senhores e senhoras aqui presentes, aos que nos acompanham através do Facebook. A presente sessão está encerrada. Boa noite a todos.